nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Se nós estamos aqui nessa manhã é porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado o livramento para as nossas vidas, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, a graça do Senhor tem nos alcançado, mesmo nós sendo falhos, sendo pecadores. O amor do Senhor superabunda sobre as nossas vidas. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor nessa manhã. É motivo de nós entoarmos louvor a Ele essa manhã. Nós estamos aqui porque o cuidado do Senhor tem sido sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E eu quero convidar você a ler esse texto juntamente comigo e nós pensarmos um pouco sobre esse texto. E depois nós iremos orar ao Senhor. E nós iremos louvar ao Senhor como forma de gratidão. Que domingo maravilhoso é esse. Pela manhã quando acordamos, eu e minha esposa, olhei para esse céu, estava um pouco ventando. Eu falei, Senhor, obrigado, eu não sou merecedor do teu amor, do teu cuidado. Mas Ele nos ama. E Ele preparou tudo isso para nós estarmos aqui nessa manhã. Vamos ler o texto? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram uma voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificou a Deus em alta voz, e caiu em seus pés, com os rostos na terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmão, nós estamos mediante de um texto da palavra do Senhor, que para nós entendermos esse acontecimento, esse relato de Lucas, nós precisamos entender o contexto. Irmão, se nós catarmos o Evangelho de Lucas e começarmos a olhar a partir do versículo 15, eu vou começar a partir do versículo 15. Nós vamos ver Jesus contando algumas parábolas. E a parábola que Jesus conta no capítulo 15, ele começa falando sobre uma ovelha perdida, sobre o amor de um pastor, que quando perde uma ovelha, ele deixa 99, e ele vai atrás de uma que é preciosa. E aí ele começa a contar uma segunda parábola para os seus discípulos entenderem, para o povo entender, a respeito de algo que tem muito valor, que eram as dracmas. E que tem uma pessoa que ela perde a sua dracma, e aquela que perde aquilo que tem de muito valor, ela não vai ficar da mesma forma, mas ela vai procurar, ela vai varrer, ela vai limpar, ela vai organizar para encontrar aquilo que é de muito valor. Ele começa a falar uma outra parábola a respeito de um homem que tinha 2 filhos, e que um olhando para tudo aquilo que ele tinha na casa do pai, e ele achou que ele estava vivendo uma vida que não era digna do que ele vivia. Ele achou que tinha algo melhor para ele buscar lá fora. Então ele chega para o seu pai e fala: Pai, eu quero a parte dos meus bens que me cabe. E somos sabedores. Ele pega tudo, sai, gasta tudo, perde tudo. Mas Jesus está mostrando para os seus discípulos, através dessa palavra, o amor, a graça e a misericórdia do Pai, que mesmo o filho fazendo toda essa afronta com ele, quando o pai vê ele de longe, ele corre, lança um beijo e restaura a sua vida.
Aleluia. E aí Jesus começa no capítulo 16 falando a respeito da parábola de mordomos infiéis, de pessoas que estão na atividade, cuidando da casa, cuidando de algum a fazer, mas o seu coração está longe e ele começa a ser infrutífero. E aí Jesus vai falando a respeito dos fariseus e da sua pregação falsa, que pregavam e ensinavam um jugo sob medida igual, só que o seu coração e as suas atitudes estavam longe da vontade do Senhor. E aí o Senhor vai nos mostrar, através da parábola do rico e do Lázaro, que a gente pode ter tudo nessa terra, nós podemos se alegrar com tudo que nós conquistamos através do nosso serviço, através do dinheiro, mas que quando chega o momento de prestar a conta, às vezes nós não vamos estar no mesmo lugar, e a gente vai desejar que aquela pessoa que não teve o mesmo privilégio que nós tivemos, mole pelo menos a ponta do dedo para pôr sobre a nossa língua, para trazer um refrigério e algo para a nossa vida. Ele vai falar sobre os escândalos que é difícil evitar, que sempre vai ter no nosso meio. E ele vai falar sobre o perdão. O interessante é que o diálogo com Pedro, ele fala, mas como eu devo perdoar? Se 7 vezes na semana, 7 vezes no dia, nós devemos exercitar o amor através do perdão. Jesus vai falar sobre a fé. E aqui é um texto maravilhoso. É uma parábola onde o Senhor nos ensina algumas grandezas, que Ele vai dizer que a gente não precisa ter uma fé do tamanho do mundo, mas do tamanho da menor semente, que é o grão de mostarda, que às vezes, se a gente pôr ela na palma da nossa mão, a gente não consegue enxergar ela, mas passando o dedo a gente sente. Ele fala, se você apenas tiver esse tamanho de fé, e dizer para os montes, dizer para os mares, o poder e o milagre do Senhor vai acontecer. E Ele ensinando, ministrando essas palavras, essas parábolas, ensinando, 10 homens leprosos, ouvindo de longe, eles creem na palavra do Senhor, e eles erguem a sua voz e clamam, primeiro, pela misericórdia do Senhor. Eles reconhecem que Jesus é o Mestre, é o Messias. Ele clama pela misericórdia, e esse Deus que é misericordioso, Ele fala, vai e mostra aos sacerdotes. Aqui começa, irmãos, esse texto, essa lição de vida para nós essa manhã. 10 homens, imundos, impuros, tendo como malditos, ouvindo a palavra do Senhor, eles creram, eles clamaram pela misericórdia, e esse Deus que é misericordioso opera um milagre sobre a vida deles, assim como Ele operou na minha e na sua vida. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós cremos, e nessa manhã nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome daquele que reina e vive para todos sempre. Os 10 receberam a sua cura, mas a Bíblia diz que quantos voltaram, irmãos, para agradecer ao Senhor? Apenas, irmãos, a Bíblia é cheia de detalhes, e nós não podemos passar desapercebido. Quantos leprosos eram, irmãos? 10. Quantos voltaram? Mas esse um que voltou era qualquer um leproso? Não. A Bíblia diz que ele era um samaritano. Dentro dos 10, tinha um que mesmo entre os 10 sujos, ele era tido como mais imundo ainda. Ele era tido como pecador. Ele era tido como um homem que não tinha merecimento algum, não tinha valor algum. Mas esse é apenas este um que lembrou de ser grato ao Senhor. Irmãos, se nós pararmos para pensar as perguntas que Jesus faz no versículo seguinte, Ele falou, ora, não era 10, mas voltou apenas um, e esse um era samaritano. Era um que não tinha valor, é um que não valia nada, mas o amor e a graça do Senhor o alcançou. 9 volta, continua seguindo a sua vida como era. Eles receberam um milagre, eles receberam a cura, eles receberam o que eles precisavam,
mas não houve mudança de vida neles, de forma alguma. Mas aquele que não tinha nada, aquele que era o improvável, aquele que era estrangeiro, esse lembrou e reconheceu a grandeza e o amor do Senhor com a sua vida. Eu queria nós orarmos nessa manhã pensando nisso. Qual nós temos sido? Porque esse estrangeiro significa que alguém que não está no nosso meio, é alguém que às vezes no nosso olhar não está no nosso mesmo patamar. E eu não sei se nós aqui na manhã nós somos os 9 ou se nós somos o 1. Somos um que estamos com o nosso coração cheio de gratidão e estamos aqui nessa manhã porque nós temos o conhecimento e a sabedoria que se nós estamos aqui foi por amor dele, foi pela graça dele, foi pela misericórdia dele. Se nenhum mal chegou até a nossa casa, até a nossa tenda, até a nossa família, é porque a onipotente mão do Senhor tem guardado a nossa família, a nossa casa. Agora a pergunta que nos cabe aqui nessa manhã é: como é a forma que nós chegamos aqui nessa manhã? Qual é a intenção do nosso coração aqui nessa manhã? Nós vamos louvar logo mais, mas que jeito que nós vamos louvar? Como gratidão, Senhor, obrigado por ter guardado as nossas vidas. Ou será que a rotina do dia a dia? Ou será que nós estamos aqui mais um domingo? Estamos fazendo que nem os 9. Estamos seguindo a nossa vida de qualquer maneira e esquecemos de reconhecer a grandeza da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Eu quero te convidar a nós clamarmos nessa manhã em nome de Jesus. Você que possa, feche seus olhos e curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus nós queremos render graças a Ti, Pai. Pai, nessa manhã nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome pelo privilégio, Senhor, é um privilégio nessa manhã, Pai, poder sairmos da nossa casa, estarmos aqui na Tua casa, para adorar, para bendizer aquele que reina e vive para todo sempre. Pai, nos traga, meu Pai, a nossa memória, Senhor. Pai, nos desperta, Senhor, para nós termos um coração puro e um espírito reto. Pai, se porventura, quem sabe nós, Pai, nós olhamos para todo o acontecimento, olhamos para o dia a dia, nós começamos a nos glorificar pelo emprego, nos glorificamos pela situação que estamos vivendo, olharmos para nós, meu Pai, e falarmos aqui, quem sabe, nossa, nós somos bons mesmo, nós conseguimos, nós estamos se guardando, nós temos se protegido do nosso jeito, Pai, mas quando na verdade nós devemos dar graças ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem mantido, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós sermos infiéis, mesmo, meu Pai, muitas vezes nós sermos, meu Pai, pessoas que não têm agradado a Ti, Senhor, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, e nós temos o privilégio dessa manhã, de estar aqui dizendo mais um dia, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo ar que respira, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, pelo pão sobre a mesa, obrigado sobre a bebida, sobre a comida, obrigado pelo fôlego de vida. Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso meio, Pai, porque o Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado, que, meu Pai, que o Senhor não vai deixar ninguém para trás, que o Senhor tem dado a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, nos ensina a olhar para esse texto e fazer que nem esse samaritano, esse pecador, esse imundo, esse, meu Pai, que clama pela misericórdia, reconhece a Tua grandeza, que recebe o Teu perdão, recebe a Tua graça, mas lembra de voltar para o Senhor, adorar, exaltar, bendizer, reconhecer que foi a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu poder que nos alcançou, Pai. Senhor, é motivo dessa manhã nós exaltarmos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Nós não somos merecedores, nós não somos melhor que ninguém lá fora, mas nós somos privilegiados por termos aceitado o Senhor, temos crido na Tua palavra, Pai, o Senhor tem nos transformado e mudado a nossa vida. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero te convidar, você que possa, aplaudir a Jesus como forma de gratidão.
por essa manhã você ter o privilégio de estar aqui. Vamos receber o ministério de louvor adorando ao Senhor nessa manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és poderoso, Senhor. O Senhor está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Prepara o teu coração, adora o Senhor. Santo, santo tu és. Tu és poderoso, exaltado, Senhor, entre as nações, Pai. Oh Deus. Sei que o Senhor está aqui, Senhor. Aleluias. Olhando por nós, ó Deus. Glória a Jesus. E ao Cordeiro, Para todos sempre. seja o Santo, santo tu és o louvor, Senhor, tu és a presença, seja tu és, Senhor, toda honra, Deus, toda glória é tua. seja a glória, Santo, santo, exaltado teu nome. seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, Toda glória, seja a glória, seja o domínio para todos sempre. dos séculos dos séculos. Poderoso Poderoso Deus, tu és poderoso. poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia, Minha alma anseia por a ti, minha alma anseia por ti. Pai poderoso, poderoso Deus, Só tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Onde está sentado? no melhor lugar. No trono. Tu és digno, Senhor. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja Toda glória, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja honra, seja glória a ti, seja toda glória, seja glória é tua, Deus. seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Pode bater palma do Senhor, que Ele merece. Oh, aleluias! Esse Deus é poderoso. Você crê nisso nessa manhã? Esse Deus poderoso, Ele tem tido misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você nessa manhã, aproveitar que você está de pé, você pegar o seu dízimo, a sua oferta. É o momento de nós contribuirmos com alegria na presença do Senhor. Eu quero orar e abençoar você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar apresentando uma vez mais a vida do dizimista, do ofertante da tua casa, do contribuinte, Senhor. Pai, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles, com medida recalcada e sacudida. Que o Senhor venha estar repreendendo o inimigo devorador, migrador, cortador, sobre a vida deles, sobre a finança deles, em o nome de Jesus. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor venha estar abençoando aquele que tem para contribuir nessa manhã, e o Senhor abençoe aquele que também não tem, Senhor, que no próximo culto, ele possa ter o privilégio de contribuir com alegria. É que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. O Ministério do Louvor vai louvar o Senhor. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e contribuir aqui na frente, em nome de Jesus. Quem anda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem anda com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Quem anda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu O nosso pastor nessa manhã com as palmas para Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, um ótimo dia na paz do Senhor Jesus, amém. É uma alegria, um prazer, um privilégio revê-los aqui, e o privilégio ainda maior é nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, para nós juntos aqui, como já está acontecendo, contemplarmos a sua grandeza e podermos glorificar o teu santo nome. Eu quero já me antecipar então e fazer aqui, apresentar algumas pessoas que nos visitam aqui nessa manhã, fazer isso assim com muita gratidão, com muito louvor a Deus. É uma alegria de todo o coração para nós recebê-los aqui. Eu quero apresentar, antes, até aproveitar que tem pessoas que nos visitam aqui, a gente acabou de sair de um culto lá na sede, das 8h30 às 9h30, e os irmãos, estamos pedindo um pouco de paciência para os irmãos, porque diante dessa necessidade que estamos vivenciando, eu preciso estar... nós não teremos o culto à noite, nesse domingo, então os dois cultos das duas igrejas que eu pastorei está sendo de manhã, por isso que eu estou chegando nesse horário. A gente não se sente confortável, a gente queria estar aqui bem antes, rever os irmãos, cumprimentá-los, olhar para vocês, e tenha um pouco de paciência nesses dias, um ajudando o outro, se fortalecendo, orando um pelos outros. Isso deve passar em nome de Jesus logo. Então, só justificando porque tem visitas, chegou agora, pegou o microfone, nos perdoe, não é uma forma que me agrada fazer, mas é necessário nesse momento. Queria apresentar, e sem te trazer constrangimento, pedir para que você desse um sinal com a tua mão, o Diego. Onde está o Diego? Está ali. Deus abençoe a sua vida, Diego, é uma alegria para nós tê-lo aqui nessa manhã. E Maia, está ali, Deus abençoe a sua vida, mesma palavra, uma alegria tê-la aqui conosco nessa manhã. E o Miguel está ali, que preciosidade, meu Deus, o Miguel é um pacotinho, irmãos, meu Deus, que coisa linda. E a Sandra,
que nos visita. Tá ali, Sandra, Deus abençoe a sua vida, uma alegria tê-la conosco, de coração, muito bom. E a Ana Cristina está ali atrás, Deus abençoe a sua vida, que prazer tê-los aqui, muito bom ter você aqui conosco. E a Cida, falei certinho? Está ali, Deus abençoe a sua vida, Cida, uma alegria tê-la conosco aqui nessa manhã também. E quantas pessoas nos visitando, né, irmãos? A gente precisa receber visita com bastante alegria, com bastante entusiasmo, com satisfação. Eu sempre gosto de dizer para os irmãos, não dá para alguém chegar na tua casa como visita, você fazer assim, ó, que bom que você chegou. A pessoa vai notar que ela não foi bem-vinda. E para nós demonstrarmos como vocês são queridos aqui, nós vamos fazer uma saudação bem alegre. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Voltem sempre, traga mais gente, se gostar, fica com a gente. Palmas ao Senhor. Vamos cantar? 1, 2, 3. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. E com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama vocês. Como que é? Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver no amor. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos vencer. Amém! Palmas que glorificam ao nosso Deus. Que Deus os abençoe e vos guarde. Deus, Ele levante o rosto dele assim, ó, sobre vocês para vos dar a paz, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, Deus abençoe vocês. Que Deus recompense vocês por nos ajudar a fazer a obra, tá? Muito obrigado mesmo. Vocês, hoje tá toda a equipe aí, né? Domingo passado não estava todos. Que bom ver todos vocês juntos. Fica muito bonito, viu? Vocês todos são muito importantes no grupo. Irmãos, livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Que bom esses visitantes aqui, né? Precisa pegar o número deles, sem ser invasivo, para que, havendo a alteração dos cultos, eu vou deixar eles a par assim, ó. Jonas capítulo 4, tá? Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Aos nossos visitantes, o nosso culto é todo domingo, às 9h30, e nós temos nas quartas-feiras, às 20 horas. Nessa ainda vai ser confirmada. Por enquanto, a gente vai aguardar, ficamos ainda na fase vermelha. Nós vamos ver se nós conseguimos, a cidade, né, conseguiu diminuir a curva, que ela estava só crescendo nesses 14 dias. Se isso aconteceu, a gente pode ter já uma flexibilização. A gente vai aguardar, amanhã devemos ter um novo parecer disso, e aí eu repasso para os irmãos. Você pegou a sua Bíblia, né, abriu no capítulo 4, você vai comigo agora no verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, que feriu a aboboreira, e esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer,
que em uma noite nasceu e na outra noite pereceu, e eu não hei ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, como também tem os seus animais. Até aqui, meus irmãos, eu só fazer uma observação, que tem momentos em que Deus, Ele não vai falar com a gente com a sua própria voz de maneira nítida. Ele vai usar pessoas, isso é muito comum, seus profetas, a sua palavra, ou pessoas pessoalmente sendo instrumentos de Deus para falar conosco. E no capítulo 4, verso de número 9, quando Deus pergunta para Jonas: você acha que é certo você ficar do jeito que você está por causa da borboreira? E ele diz assim: é sim, estou certo, eu entendo que o que eu estou fazendo está certo. Ele se justifica com isso, né? Dizendo: nossa, lógico, estava me cobrindo, me queimou a cabeça, isso é muito importante para mim. E às vezes, quando nós nos dirigimos uma palavra como um instrumento de Deus, ou alguém se dirige para nós, a gente não imagina que essa resposta que Jonas deu para Deus, às vezes nós damos, se justificando de algumas coisas e dizendo que aquilo é importante para nós, quando Deus quer provar o que realmente é importante para as nossas vidas. Então eu queria fazer essa observação, que eu posso me esquecer devido ao horário e devido às informações que eu creio que o Espírito Santo tem para nós aqui nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai, grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez entrar na Tua presença nessa manhã. Durante todo esse culto, o Senhor foi adorado, o Senhor foi buscado, e nós queremos uma vez mais fazer isso, agora necessitados da Sua palavra, muito dependentes dela. Meu Deus, nós precisamos da Tua voz. Não há vida para a nossa alma sem a Tua voz. A nossa alma, ela tem sede da Tua voz. A nossa alma, ela tem fome da Tua voz. Por isso, meu Deus, sacia a nossa sede, a nossa fome. E eu não posso dar esse alimento, só o Senhor tem. Por isso, use a minha vida para esse propósito. Use a minha vida para a Tua glória, a minha vida para falar do Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e agradecemos. Amém, e graças a Deus. Ai, meus irmãos, a hora já passou, né? Não vai passar. E eu precisava falar algumas coisas para os irmãos, talvez não como domingo passado, que eu acabei utilizando até um pouco mais de tempo. Hoje conseguimos começar que horas? 36. Então seria, vamos supor, 10h36 no término, né? Eu vou tentar o máximo possível ser assim, calmo. Eu sei que não serei, já abro um parênteses, às vezes alguma coisa pode aflorar um pouco mais, mas ser um pouco mais urgente para aquilo que o Senhor implantou no meu coração para falar para os irmãos nessa manhã. Como eu sei que a maioria de nós conhecemos a história de Jonas, já ouvimos assim pormenores, muita coisa. Sabemos que ele era um profeta do Reino Norte, sabemos da história dele, né? O Jonas e o grande peixe. Eu tenho uma imagem na minha mente. Eu sou cristão de berço, eu tenho uma imagem na minha mente. A minha maior teologia foi a escola bíblica dominical. Não há nada que substituiu isso na minha vida. Aquilo foi o que mais gravou meu coração, desde criança. Era a professora mexendo o dedinho assim, e fazendo o sinal do peixe, engolindo Jonas. Aquilo ficou guardado na minha mente. Eu ficava muito curioso com essa história, né? Então os irmãos devem ter todo esse conhecimento sobre o ministério, baseado aproximadamente no tempo de Jeroboão II.
Não são dias muito fáceis, esses tempos que aqui estamos vivenciando, no atual momento que estava vivendo tanto Israel, Jerusalém, mais Israel, o Reino Norte naquele momento, e também, claro, a própria cidade de Nínive. 120 mil, mais de 120 mil pessoas. Isso, irmãos, nos dias de hoje era uma metrópole como São Paulo. Para aquele tempo era muita gente. Era Tóquio, Nova York, muita gente. E toda essa cidade estava sentenciada à morte. Um curto espaço de tempo, 40, tudo iria ser destruído. E Deus, muito aborrecido com aquilo, Deus estava muito triste com aquela situação. É comum Deus se sentir assim pelo pecado. É comum Deus, as coisas que mais doem para Deus, às vezes não são as mesmas que doem para nós. As coisas que mais entristece o coração de Deus, às vezes não são as mesmas que entristece o nosso coração. O profeta Isaías falava muito sobre uma coisa que a gente às vezes não imagina, sobre um Deus que chora, um Deus que sente dor, mas não uma dor física, mas a dor de ver o homem à sua imagem, à sua semelhança, tão desgarrado do seu Criador, tão fora daquilo que o Senhor queria para a sua vida. Era dessa forma que estava esse momento, e Deus estava muito triste, e Deus então queria aplicar uma punição para os ninivitas, e então ele permite que uma sentença agora de morte venha sobre a vida deles. E diz a palavra de Deus, estou abrindo uma informação que eu preciso deixar aqui para os irmãos, e diz a palavra de Deus que Deus fala, vai lá e fala para Nínive que todos serão destruídos. Dá para entender aqui, ou sobreentender, que Deus vai destruir animais, vai destruir tudo. Muito aborrecido com aquele povo. Pecado desde o trono do rei até o mais simples. Todos estavam em pecado. Deus chama Jonas para ele ir para Nínive apregoar, e os irmãos sabem que ele vai para Tarsis. É o nordeste, ele vai para o oeste, 800 quilômetros, alguns colocam, hoje a atual Espanha, totalmente na contramão do que Deus pensa. Irmãos, Jonas parece representar nesse momento também um pouco do atual estado de Israel, um povo que havia perdido a tua essência, a essência de Israel. Para que Deus escolheu Israel? Qual era o propósito de Israel? Gênesis capítulo 12, eu acho que, se eu não me falha a memória, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma nação, vou fazer de você um povo meu. Eu vou criar esse povo, vou fundar esse povo, eu vou abençoar esse povo, eu vou engrandecer esse povo. Esse povo será uma bênção, tu será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, aqueles que forem contra ti, será contra mim, eu vou amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra, ou seja, pelo intermédio de vocês, por vocês serão os missionários das nações. Vocês vão apregoar às nações quem sou eu. Vocês vão contar para eles quem é o verdadeiro Deus de todos os povos. E através de vocês, da evangelização de vocês, da mensagem que vocês vão, tanto eu, os profetas, e a origem do meu filho vai sair de vocês, e vocês vão anunciar que quem é o verdadeiro Deus, e as nações serão benditas ao me conhecerem. Então essa era a proposta. Só que Jonas estava representando o atual momento daquele povo, da igreja. Coloquei igreja já, né? Mas imagine que fosse assim, Imagine então
que nós estivéssemos assim, Nínive fosse um mundo corrompido de pecado, e Jonas fosse a igreja. Jonas tinha perdido a sua essência. Eu me lembro de uma fala, eu gosto sempre de repetir ela, que eu não sei contar com veracidade, com clareza, com profundeza de conhecimento, mas disse que num dia em que o evangelista Billy Graham estava ministrando a palavra, especialmente naquele tempo em que, como Jimmy Swaggart, ele pregava aquela mensagem de salvação, de evangelização, de granjear estádios, pessoas para Cristo. Ele pregando para um grupo de pastores, de obreiros, e para que esses obreiros levassem essa mensagem, ele dizia o seguinte: se de Gênesis a Apocalipse o principal desejo de Deus é estar com o homem, e que esse homem venha estar com ele, morar com ele, e todo o plano de Gênesis a Apocalipse é um alerta, é um ensinamento, é uma forma de mostrar ao homem o caminho do arrependimento para estar diante de Deus. Ele disse assim, ó, há uma grande probabilidade de que se uma pessoa que serve a Deus não tem a vontade de ganhar uma alma para Jesus, essa pessoa não tenha nascido de novo. Olha isso. Estou dizendo que ele está certo, mas eu estou dizendo que tem fundamento. Se uma pessoa, se isso está no coração de Deus, se isso é o que Deus quer, se esse é o desejo de Deus, Timóteo capítulo de número 2, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo de número 2, já próximo de passar o cajado, de passar o compromisso para Timóteo e para todas as igrejas que ele havia implantado, ele diz assim no capítulo 2 de 1 Timóteo, verso 1: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, que significa implore a Deus, suplique a Deus, orações, faça com súplicas, implore, intercessões, ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência. Você imagina Deus olhar para a igreja de Salto Grande e dizer assim, ó, ore pelo Dória, ore pelo Bolsonaro, ore pelas autoridades, ore pelo prefeito de Botucatu, ore pelos governantes, ore pelo presidente do Senado, ore pelos deputados, pelos senadores, pelo presidente da Câmara dos Deputados, ore por eles, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom, e isso agrada a Deus. Se agrada a Deus, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que agrada a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos, todos é todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Que coisa gloriosa! Jonas perdeu isso. Jonas não estava mais com o mesmo pensamento de Deus, já não andava mais com aquilo que agradava a Deus, mas com aquilo que fazia a sua vontade, aquilo que fazia bem para si. O seu bem-estar estava mais, lembra do texto que nós lemos? A boboreira representa o estado que Jonas estava naquele momento. As coisas físicas, humanas, que tinha uma sombra para ele, que tinha um conforto para ele, era o que mais interessava. Quando Deus deu o conforto, maravilha. Quando Deus tirou o conforto, ele se irritou pela perca. Mas ele não se irritou quando uma nação estava prestes a ser destruída. Então eu volto a dizer, imagine Jonas, nós, ou uma igreja, ou representando uma possível igreja, representando o Estado de Israel naquele momento, uma nação que havia se perdido, que havia perdido a sua essência,
para o que ela foi chamada. Irmãos, um dia o evangelho me alcançou e te alcançou, graças a Deus que tinha ainda este evangelho sendo pregado. Agora, se ele deixar de ser pregado, quantos mais vão entrar por essa porta? Quantos mais entrarão pelas igrejas? Quantos mais descerão as águas confessando Jesus como seu Salvador? Jonas não queria fazer isso, e diz a Bíblia que ele vai na contramão. Uma das coisas que os irmãos sabem, rapidamente, né? Ele vai, desobedece a Deus, Deus manda um peixe, Deus manda uma chuva, Deus manda o peixe. Acontece que Jonas é lançado no mar, o peixe vem, Jonas fica no ventre da baleia, ora a Deus, Deus tem misericórdia dele. Quando ele percebe que Deus já havia tido misericórdia porque conservou a sua vida, ele vai e prega para Nínive, Nínive se arrepende e ele acha ruim. Ele acha ruim, irmãos, e a Bíblia diz que quando ele identifica a misericórdia de Deus, primeiro, né, problema de Jonas, ele identifica isso no capítulo de número 4. Eu sabia que o Senhor ia agir dessa forma. O Senhor é misericordioso e piedoso. Irmãos, tem umas coisas que são, não é o que eu ia ministrar agora nisso, mas não dá para imaginar. É a oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas. Mas o Senhor nos ensina, assim como nós também perdoamos, assim como eu desejo que o Senhor perdoe, assim como eu desejo que o Senhor também alcance, assim como eu quero para mim, eu quero para a vida das outras pessoas. Eu quero o teu perdão, eu quero a tua misericórdia, eu quero a tua graça, mas eu quero que isso também seja realizado na vida de outras pessoas. Jonas havia experimentado a misericórdia de Deus, e quando ela foi liberada para outros pecadores, ele se sentiu insatisfeito com aquilo. Bom, não é comum isso, porque isso não pode ser um sentimento de igreja. Sentimento de igreja não é um sentimento que Deus castiga o pecador, mas que o pecador se arrependa. Sentimento de igreja é que Deus tenha misericórdia do mais vil pecador. Mas agora eu quero falar que aí tem a primeira situação, a desobediência, e a segunda é essa que ele questiona a misericórdia de Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Vamos lá agora, Deus precisava salvar um povo que estava vivendo na impiedade, mas Deus tinha um problema ainda maior. O problema de Deus era maior. O problema de Deus era a sua igreja. E aí? O problema de Deus era maior, porque o canal, aquele que levava o instrumento estava com defeito. O instrumento, a criatura estava com outro tipo de pensamento, diferente do pensamento de Deus. Deus tinha que primeiro trabalhar com a igreja. E o problema é que a igreja acha que Deus tinha que trabalhar com o mundo. A igreja culpa o mundo. É o mundo, é o pecado do mundo, é o mal do mundo. Deus tem que castigar o mundo. E Deus está olhando e dizendo o seguinte: o meu problema está sendo vocês. Vocês perderam a origem, vocês perderam a essência, vocês perderam a sua característica, vocês perderam a identidade da igreja. Quando Deus comissionou os seus discípulos, Ele não chegou para os seus discípulos dizendo assim: ide por todo mundo e construir belas igrejas, comprar bons ternos, adquirir casas, carros, bens, fortunas. Olha, façam grandes cursos de teologia. Olha, casem-se, sejam felizes. Deus disse: ide por todo mundo agora e pregue o meu evangelho, para que todo aquele que crer e for batizado seja salvo. Foi essa a comissão que Deus entregou.
Mas a igreja começou a olhar para Deus como uma fonte de renda, uma fonte de benefícios. Deus, ele é pregado hoje mais pelos benefícios que ele entrega do que pelo perdão que ele exerce sobre os nossos pecados. O problema estava na igreja. A igreja estava com defeito. Jonas tinha perdido a essência, o que estava no coração de Deus. Ele vai dizer isso no diálogo da aboboreira. Você tem compaixão da aboboreira, eu tenho compaixão pelas almas. É por isso que eu e a minha igreja não estamos falando a mesma língua. O mundo está perdido, há ninivitas por todos os lados nesse momento, com uma latinha queimando cocaína, o crack. Tem agora nesse momento pais espancando seus filhos, colocando seus filhos dentro de tambores. Tem pessoas que estão cometendo atrocidades. As pessoas estão vivendo o seu pior. Mas a minha igreja está doente. A minha igreja, ela não se prepara para levar a salvação para o pecador, anunciar a ira de Deus para o pecador. Esses dias eu estava olhando o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, quando Deus fala sobre Lázaro e o rico, e o rico fala assim, ó: vai lá e anuncia para os meus irmãos, para não virem para esse lugar de tormento. E eu acabei de crer naquele dia, que do mesmo jeito que eu prego o céu, eu tenho que pregar o inferno. Eu tenho que mostrar que se nós não vivermos a misericórdia de Deus, esse mal que está nessa terra ainda é muito menor do que aquilo que está por vir para a eternidade. A gente precisa mostrar o inferno. A gente precisa mostrar que o pecado leva para ele. Nós nos prevenimos contra e ensinamos a igreja. Eu tenho um grupo de WhatsApp de pastores, e aí chega listas e mais listas de como preparar as pessoas para não se contagiarem com o vírus. Mas a igreja precisa aprender a não ser contagiada pelo pecado. É o pecado que está matando, é o pecado que está destruindo as nossas vidas. E contra o pecado a vacina é Jesus de Nazaré. É uma vida de santidade, é uma vida de viver na contramão do pecado. E o problema estava em Jonas. E aí Deus então precisava mudar Jonas. Irmãos, olha o diálogo da aboboreira. Sim, se eu peguei todos os textos aqui para falar para os irmãos. O pecado da aboboreira, o pecado que Jonas, a Bíblia diz, olha, eu peguei uma aboboreira significa no hebraico kikayon. Aí eu vou dizer aqui a essência, o que ela realmente representa. Atualmente, ela é preparada para passar por cima de estruturas de barro e arbustos, para formar espaços para proteger os jardineiros do calor ao meio-dia. Os egípcios usam ainda muito isso. Ela cresce com uma extraordinária rapidez, mas quando cortada e ferida, ela também desaparece muito rápida. Isso aqui, a aboboreira representa as coisas transitórias, passageiras, que servem de sombra. Como o sábio Salomão, ele disse assim, ó: o dinheiro e a sabedoria servem de sombra. A diferença é que a sabedoria, ela dá vida àqueles que a possuem. O dinheiro passa, o dinheiro não dá vida, transitório. E Deus olha para ele, porque eu peguei uma outra coisa, apesar que não, acho que de conhecimento de todos nós, porque Deus vai falar assim, ó: eu vou falar sobre a tua compaixão e a minha compaixão. Tu tiveste compaixão da aboboreira,
Verso 11: eu tenho compaixão dos homens. Pô, nós não estamos pensando igual. Tudo que você faz é pelas coisas que passam, e por elas, quando você perde, elas comovem o teu coração. Eu sou diferente, eu me comovo pela perca do pecador. É isso que me importa, é isso que move o meu coração. Nós não pensamos a mesma coisa. Quando você perde alguma coisa, quando ela se quebra, o seu dia acaba. Mas quando você recebe uma informação que mais de 230 mil pessoas estão morrendo de Covid, você pensa na família. Eu penso que dessas 230 mil pessoas, talvez muitas e milhares delas, talvez centenas delas, estão no inferno nesse momento, no lugar de tormento, dizendo: vá dizer à minha família para não vir aqui. São almas que estão perecendo, e eu preciso. E é interessante que o problema está mais grave no Jonas do que em Nínive. E aí eu vou encerrar assim essa mensagem. Primeiro falando, volto a dizer, eu me lembrei o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, aonde, claro que tem uma interpretação diferente dentro disso, não tem problema, mas quando o endemoniado era lixo para aquela sociedade dos gadarenos, quando o endemoniado não valia mais nada, mas quando Deus olhou para aquele endemoniado, Ele viu na alma naquele homem, um evangelista para pregar em mais de 10 lugares, ou 10 tribos, ou 10 províncias. A Bíblia diz que aqueles homens, muito pelo contrário, quando vê aquilo, eles estão preocupados com os porcos, e não estão preocupados com a salvação do pecador. Que absurdo, meu Deus! Porque eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente que prefere lavagem de porco do que a santidade de Deus. Tem muita gente que não larga dos maus costumes e é crente, toma ceia indignamente, prefere porcos, prefere sujeira do que a santidade de Deus, do que o agir de Deus, do que a misericórdia de Deus. Mas eu tenho uma palavra de esperança e de alento para os nossos corações. Não sei se eu usei meu português certo. Também, Deus tenha misericórdia da minha imperfeição, porque Ele é perfeito. Agora escute isso que eu vou te dizer, para nós orarmos. Acho que eu falei tudo que eu acredito que eu precisava falar. Como é que eu vou dizer isso assim, se eu não fosse saber as palavras talvez certas? O pior castigo que Deus pode nos dar, a pior sentença que Deus pode dar para um homem, é quando Ele deixa esse homem, é quando Ele não vai mais atrás desse homem, é quando os pecados deste homem, eles são tão grandes, ou eles trouxeram tanto aborrecimento a Deus, que Deus já não monta mais uma estratégia, Deus já não o aguarda, Deus já não o ensina. Preste atenção, porque Jonas, ele pecou contra Deus. Desobedecer a Deus é um pecado, mas a Bíblia diz que Deus, apesar de Jonas ter deixado o Senhor, Deus não deixou Jonas. Deus, Ele, assim como a sua igreja, quem sabe Deus não está falando para nós assim como igreja, como pessoas. Apesar de eu não estar mais no controle disso tudo, eu ainda estou indo de encontro, eu ainda o aguardo, eu ainda pretendo me manifestar até vocês. É interessante, né, irmãos, porque a gente não acredita, mas Deus às vezes vai de encontro conosco através de uma tempestade.
uma tempestade foi Deus indo atrás de Jonas. Parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente vê Deus em tudo, mas não em tempestade. A gente só vê Deus nos milagres, nas obras extraordinárias, mas às vezes as tempestades que afligem uma igreja, que afligem um povo, que afligem uma casa, é uma visita de Deus, é a misericórdia de Deus. É só assim para me fazer Jonas olhar para as minhas vontades. Jonas é uma pessoa muito preocupada com a boboreira, com as coisas que ora está aqui, depois passa. Eu não. Eu sou preocupado com a minha essência, salvação pela vida do pecador, salvação por essa casa. É interessante que a gente não imagina que Deus pode vir com um grande peixe, mas Deus foi de encontro com Jonas através de um grande peixe. Aquele peixe escuro, nem todo lugar escuro, de silêncio, representa abandono de Deus. Às vezes aquele silêncio, aquele lugar escuro, traz uma lembrança. Opa, eu ainda estou vivo, Jonas falou. Ainda estou vivo. Como é que pode eu estar vivo aqui dentro, no meio desse problema? Então eu vou buscar a misericórdia de Deus para que eu saia desse lugar. A tempestade e o vento e o peixe foi uma providência de Deus para dizer: ô Jonas, eu gosto muito do texto de Provérbios, sempre falo dele para os irmãos, capítulo 3, verso de número 11, filho meu, não rejeitas a correção do Senhor, não te enojes da repreensão, porque o Senhor repreende aquele que Ele ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus capítulo de número 12, verso de número 5, ouça isso: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama, Ele açoita qualquer que tem por filho. Se suportais a correção de Deus, que vos trata como filhos, se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho é a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que venhamos viver? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção no presente momento não parece trazer gozo, senão muita tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Que palavra gloriosa de Deus dizendo para nós: a correção de Deus é um sinal de que ainda você é filho. Capítulo de número 15 de 1 Samuel. Deus vai dizer assim, ó: Saul para mim acabou. Eu já rejeitei Saul. A Bíblia diz que Samuel tentou e Deus falou: Samuel, não tenha dó. Davi por 2 vezes, e ainda falando, mesmo que distante, dizendo para ele: oh, nós estamos no mesmo time, nós somos amigos. Não adiantou. Escute bem o que eu vou te dizer: o pior castigo, a pior repreensão que Deus pode nos dar é Ele deixar a gente ir. A gente vai fazendo o que quer, a gente vai escolhendo o que quer. Quando você vê uma pessoa que ela, ou uma igreja,
ou um lugar, e aquilo vai vivendo o que quer, e Deus vai deixando. O Senhor não vai mandar uma tempestade? Mostra, não quero mais, eu não gostei, deixa aí. E aí você vai vendo que os acontecimentos, as atitudes, os pecados não tem freio, e você vai, meu Deus, porque nada é feito. Nunca queira isso para a minha vida e para a sua vida. Toda vez que você estiver andando assim, ó, na contramão de Deus, distraído, torça para que Deus levante uma tempestade. É sinal de que Ele te ama. É sinal que Ele quer parar você ali. É sinal que Ele quer te jogar dentro da barriga de um peixe, do ventre. É sinal que naquele ventre você vai se achar novamente. Você vai refletir, você vai pensar. Não deixa, não admire a vida do pecador, que tinha comunhão com Deus andando. E andando, Deus, livra a tua igreja de andando, sem uma intervenção de Deus. Deus está lá, e cada vez mais distante, e não vem uma tempestade, não vem um ensinamento, não vem, Senhor, um ensinamento para um aquebrantamento. Livre a tua igreja disso. Se eu e você, irmãos, estamos aqui hoje por conta de uma tempestade, glória a Deus, é sinal que Deus te ama. Se Deus está através dessa mensagem fazendo uma tempestade na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, é sinal de que Ele nos ama. Ele quer apenas tirar as aboboreiras da nossa vida e colocar os homens. Ele quer tirar os planos nossos, as coisas temporárias, para os planos divinos, para os planos de salvação. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar a Deus, vamos em paz para nossa casa, porque Deus nos ama. Se coloque de pé. Senhor, a pior coisa é ser deixado por Ti à mercê. Mas todas as vezes, Pai, que o Senhor entender, faça, Senhor, venha, tira a tua cinta, chama a gente, e na hora não vai parecer bom, vai doer, mas depois, é sinal de que a gente tem Pai. É sinal de que Deus nos ama. É sinal de que Deus quer nos fazer enxergar o que Ele está enxergando. Ó Deus, sara a tua igreja. Às vezes a gente acha que o problema está lá fora, o problema está em Jonas. Lá fora tem um Deus querendo fazer a sua obra, mas Jonas está enfermo. Jonas está cego. Senhor, tem misericórdia. Deus nos ajude. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Como será a tua semana, igreja? A minha de muita bênção. As palmas glorifique ao Senhor. Beijo no teu coração. Vai com Deus. Que Deus nos guarde. Boa semana. Que o Senhor te abençoe. A gente se fala pelas redes sociais sobre os novos procedimentos. Ô meu filho, tudo bom? Nem te vi aí. Como é que você tá? Tá saindo? Oi, filha, peraí, tá? Deus te abençoe. Te abençoe, pastor. Tá bom, meu filho. Oi, filha. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Deus te abençoe, tá? No poderoso